Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Estamos de novo reunidos nesse momento ímpar das nossas 24 horas de vida. Você deixou tudo de lado para reservar um tempo para refletir na palavra de Deus, para se dar o privilégio de conversar com Deus, de conhecê-lo, de buscá-lo intimamente, de se tornar íntimo de Deus. Esse é o melhor momento do seu dia. É o momento mais importante, é o que tem mais valor. Buscar a Deus, aquele que nos guia pelos melhores caminhos, aquele que nos livra do mal, mesmo quando não sabemos que Ele está fazendo isso. E a palavra vai falar muito sobre isso, meu irmão. Por isso eu te convido. E faça crescer cada vez mais o exército do Senhor. Essa é a tua parte nesse ministério. Convide, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder a palavra de Deus. Faça chegar o mais longe possível. A luz de Deus foi feita para todos. Então compartilhe, tem muita gente na escuridão, meu irmão, sendo enganado pelas promessas do mundo, pelas seduções do mundo. Vamos ser candeia na vida dos outros. Vamos levar a palavra de Deus, que é luz para o mundo, a toda criatura que a gente puder. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra de hoje, meu irmão, está em Mateus, capítulo 26, versículo 39. E diz assim: E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Novamente, meu irmão, eu digo que existe uma lacuna enorme entre ler e entender, compreender o que está sendo lido. Por isso é importante essa reflexão que a gente faz junto, toda semana. Com certeza essa passagem é conhecida de muitos superficialmente. Mas eu te convido hoje e trago essa palavra para provar o quão abençoado são os nãos que Deus nos diz. E trago essa palavra também com um testemunho próprio, de que já passei por isso quando não entendia, e hoje, olhando para trás, como a própria palavra diz, que no momento a gente não vai entender o que está acontecendo, mas no futuro a gente vai compreender. E hoje eu me pego exatamente nessa condição e agradeço a Deus por isso. Jesus, quando fez esse clamor, em que estava já sofrendo e vivendo a agonia do que o esperava, e eu não estou falando aqui do sofrimento físico, mas sim do sofrimento da ira do Senhor sobre o pecado que ele carregava por nós. E foi isso que Jesus quis dizer quando clamou: se possível, tira de mim este cálice, ou seja, tira de mim tua ira, Pai, sobre o pecado que eu carrego para salvar aqueles que são teus. Mas no final ele fez a oração correta. Antes seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é confiar no Senhor. E aí, meu irmão, eu te convido a fazer uma reflexão da tua vida. Você se lembra de ter passado uma situação em que você ouviu não de Deus?
em que você ouviu o não daquele seu desejo de que as coisas fossem feitas ou acontecessem do jeito que você queria, porque você acha que sabe o que é bom para você. Todos nós achamos. E aí eu vou trazer um testemunho meu. Há uns anos atrás, 8 ou 9 anos, 10 provavelmente, eu tinha feito uma inscrição para uma empresa de segurança, e uma ótima empresa de segurança aqui na região onde eu vivo, e fui chamado para uma entrevista junto com uma outra pessoa muito querida minha, uma grande amiga. E fomos chamados juntos para a entrevista, para ocupar o mesmo cargo, né, pleitear o mesmo cargo. E eu lembro que nós trabalhávamos à noite, eu e essa pessoa, cada um numa empresa diferente, e saímos, né, do plantão às 6 da manhã e já fomos direto para a entrevista, nem dormimos nem nada. E aí eu lembro que aconteceu a entrevista e ficou a promessa de voltarmos, de sermos chamados, né, para voltar, e aí só a pessoa foi chamada, eu não fui. E eu lembro que eu fiz um grande papel assim, negativo no dia, porque de novo nós fomos até lá depois do plantão, ou seja, cansado de virar a noite acordado. E aí essa pessoa entrou, foi entrevistada, fui contratada, e eu estava aguardando do lado de fora, né? E eu lembro que eu a recebi muito mal, assim, com irritação, não com inveja dela, mas porque eu também queria estar entrando na empresa, passar pela aprovação e ser contratado, e isso tomou tanto a minha pessoa que eu não consegui ficar feliz pela a conquista dessa pessoa tão querida por mim. E aí, na época, eu achava que eu estava certo, estava indignado porque eu não consegui, porque, né, eu achava que eu tinha que conseguir, que eu tinha um bom currículo, enfim. E aí não digeri, né, o não do Senhor. E hoje, né, nesse exato 2026, vivi novamente essa situação em que um grande amigo meu foi conseguiu, né, ser promovido, não é ser chamado, ser promovido onde nós dois trabalhamos, e havia uma promessa de que eu também seria, e eu não fui. Ele foi e eu não fui. Mas dessa vez eu consegui ficar feliz pelo meu amigo. E não fiquei revoltado, e não fiquei chateado porque eu não fui promovido. E eu agradeço tanto a Deus por hoje eu estar vivendo essa emoção diferente, ou seja, do jeito certo, do jeito que Deus disse que temos que ser e fazer. E isso me alegra porque a gente não percebe o tratar, o transformar de Deus no dia a dia, porque a gente está com a cabeça cheia das coisas mundanas, né, da correria, da rotina da nossa vida. Mas quando o momento chega, Deus tem o cuidado de chamar sua atenção para o momento e dizer: olha, tá vendo aí que eu estou te tratando? Olha como você reagiu dessa vez, e agora lembra de um momento igual que você passou lá atrás e você reagiu errado. E isso tudo, eu consegui ser melhor, ficar feliz com o meu amigo, sem pensar em mim, pensando nele primeiro, ficar feliz com a alegria dele e não me colocar em primeiro lugar, porque foi isso que Jesus fez quando ele veio caminhar entre nós, caminhar entre os seus. Ele veio servir, ele veio se alegrar com a alegria de todos nós.
Ele não pensava nele, ele pensava no próximo, ele só se deu. Ô irmão, é tão gostoso sentir isso, que às vezes eu fico me martirizando e Deus diz, calma filho, você não precisa fazer isso. Tudo tem um tempo, você e todos os seus irmãos estão aqui para aprender. Vocês vão aprender. E a importância do não de Deus é essa. Você não tem ideia, meu irmão. Eu não tinha ideia do que ele estava me livrando. Eu não estava preparado para ser chamado para aquela empresa. Talvez agora não seja o momento certo de eu ser promovido. E aí você não tem que ficar triste com isso. Porque entenda mesmo, quando você entende isso, que eu vou falar agora, você descansa. A soberania é do Senhor. Ele sim sabe o que é bom para você. Tá tudo nas mãos dele. E quando você passa a confiar nisso, você descansa. Você não detém o controle da sua vida em suas mãos. Você entende que você é limitado. Esse controle não é seu, é de Deus. E em Deus você pode confiar. Porque Ele sempre, volto a dizer, repito, sempre faz o melhor para aqueles que o amam. Está na palavra. E é tão gostoso hoje eu estar compartilhando com vocês esse testemunho, sabe, de me alegrar com a alegria do meu próximo. E a gente vive, infelizmente, num mundo egoísta e que te ensina a ser egoísta. Tá? Primeiro eu, depois eu, e depois eu, depois o resto, se sobrar tempo. E é bom você viver justamente o que Deus ensinou. Primeiro dê para depois receber. Se alegre para depois se alegrar. Se alegre pelo outro, né? Pela conquista do outro, para depois você se alegrar. Quando você passa a confiar em Deus, você tem certeza que Deus não esqueceu de você, meu irmão. Você não precisa se preocupar quando você reconhece dentro do seu coração que você depende do Senhor. O teu emprego você tem hoje, não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Porque até o diabo, como eu citei lá em Jó numa pregação próxima, e até o diabo precisa de permissão do Senhor para as coisas acontecer. A soberania de Deus é infalível. Tudo está no controle dele, meu irmão. E o bom é saber que ele faz tudo isso para o nosso bem. Então descansa, meu velho. Se a tua promoção ainda não chegou como a minha não chegou, não quer dizer que ela não vem. Quer dizer que ainda não é a hora. E aqui está o ponto a ser considerado. Quando a gente confia de verdade em Deus, a gente não quer pressa na vida. A gente não quer correria. Quando a gente confia, a gente entende que é melhor esperar, porque o que está por vir é infinitamente melhor. Deus sabe o que é melhor para você. Então, meu irmão, me perdoe. Abençoa, glorifica a Deus pelos nãos que Ele te disse. É para o seu bem. Amém? Um grande abraço a todos.